de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E neste 12º domingo do tempo comum, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado do tratado sobre a Santíssima Trindade, de Faustino Luciferano, presbítero, do século IV da nossa era cristã, e traz como título Cristo, Rei e Sacerdote para sempre. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Nosso Salvador tornou-se, segundo a carne, verdadeiro Cristo, por ser verdadeiro Rei e verdadeiro sacerdote. Ele é ambas as coisas, para que não viesse a faltar algo ao Salvador. Ouvi como é Rei. Eu, porém, fui por ele constituído Rei sobre Sião, seu santo monte. Ouvi como também é sacerdote, pelo testemunho do Pai. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O primeiro na lei a tornar-se sacerdote pela oração do crisma foi Arão. Contudo, não se diz segundo a ordem de Arão, para que não se julgasse provir de sucessão o sacerdócio do Salvador. Com efeito, o sacerdócio de Arão mantinha-se pela sucessão. O sacerdócio do Salvador, porém, não passa a outro por sucessão, porque ele é o sacerdote que permanece para sempre, conforme o que está escrito: Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o Salvador, segundo a carne, é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Não foi ungido rei e sacerdote corporal, mas espiritualmente. Entre os israelitas, os reis e sacerdotes ungidos corporalmente com a unção do óleo eram ou reis ou sacerdotes. Não ambos em um só, mas um era rei e outro sacerdote. Unicamente a Cristo se devia a perfeição e plenitude de ambos. A ele que viera consumar a lei. Embora não possuísse cada um deles as duas regalias ao mesmo tempo, por serem ungidos corporalmente com óleo real ou óleo sacerdotal, ambos eram chamados Cristos. O Salvador, porém, o verdadeiro Cristo, foi ungido pelo Espírito Santo, a fim de cumprir-se o que dele se escreveu. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, de preferência a teus companheiros. Foi ungido mais que os companheiros de seu nome, quando recebeu o óleo da alegria, que outro não é, senão o Espírito Santo. Sabemos que isto é verdade pelo próprio Salvador. De fato, quando tomou e abriu o livro de Isaías, leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu.
declarou estar se realizando esta profecia ali, aos ouvidos dos presentes. Pedro, o príncipe dos apóstolos, também afirma ser o próprio Espírito Santo, aquele crisma com que é ungido o Salvador, quando nos Atos dos Apóstolos fala ao fidelíssimo e misericordioso centurião. Entre outras coisas, ele diz, começando da Galileia, depois do batismo pregado por João, Jesus Nazareno, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, passou fazendo portentos e maravilhas e libertando todos os possessos do demônio. Prestai, pois, atenção, diz Pedro, que esse Jesus, segundo a humanidade, foi ungido pelo Espírito Santo e poder. Por isto, com toda a verdade, esse Jesus, segundo a carne, é Cristo, pois pela unção do Espírito Santo foi feito rei e sacerdote para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse belo texto que fala de Cristo, que na sua humanidade foi rei e sacerdote. Lembra Faustino Luciferano, que escreve esse texto do seu tratado sobre a Santíssima Trindade, que, enquanto homem, Jesus recebeu em si esses dois elementos, a unção real e a unção sacerdotal, o que não era comum. Ou alguém era ungido rei, ou alguém era ungido sacerdote. Um ser humano nunca poderia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isso a história nos mostra. O óleo da unção era derramado sobre a cabeça dos reis para ungí-los como filhos de Deus, e também era derramado sobre a cabeça dos sacerdotes como ministros de Deus. E ambos eram chamados de Cristos, ou seja, ungido. O rei era o ungido, o sacerdote era o ungido. E Cristo, na sua humanidade, foi rei e sacerdote. E lembra o texto que nós ouvimos? Recebeu a unção do próprio Espírito Santo. Vejam só, Deus Todo-Poderoso não precisa ser ungido. Ele é a unção. Deus Todo-Poderoso não precisa ser marcado com nada de humano. Ele é a própria bênção. Mas Jesus, o Verbo, ao se tornar homem, recebeu o óleo da unção dado pelo próprio Espírito Santo. Por isso nós o chamamos de Cristo, o chamamos de ungido. Mais uma vez, Deus não precisa ser ungido. Ele é a graça em si mesmo. No entanto, ao tornar-se homem, na sua humanidade, foi marcado com o óleo da unção, que o Espírito Santo mesmo lhe deu, tornando-o rei e sacerdote. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, rezemos juntos a Nossa Senhora, colocando nas mãos da Mãezinha do Céu nossa vida, juntamente com nossos pedidos, preces e agradecimentos, certos de que ela conduz tudo a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo um dia do Senhor abençoado. Que cada hora deste domingo seja repleta de bênçãos na sua vida e que você possa realmente sentir a presença de Cristo dentro de você, para que você seja um condutor de Cristo para os outros irmãos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.